A gente não gosta de orar. A gente gosta de pedir, isso é diferente. Quando eu estou com um problema, eu quero pedir. Eu não sei se você já passou a admirar uma pessoa pela maneira que ela se comporta ou que ela trata os outros. Às vezes no ambiente de trabalho, amigos de escola, isso acontece quando alguém se apaixona também, na amizade. Você observa uma pessoa no ambiente que ela está e você vê como ela se comporta quando ela fala com uma criança, com um adulto, com um idoso. Você fala, nossa, que pessoa atenciosa. Ou, que pessoa besta. Que pessoa raivosa, iracunda. Né? Que mal educada, que grossa. Ou, mas que pessoa gentil essa. Que pessoa carinhosa. O mais legal é quando você vê essa pessoa tratando as outras em situações extremas. Às vezes quando ela é afrontada, quando ela está em perigo, quando ela é caluniada. A maneira como ela responde. Você descobre muito de alguém quando você vê o tipo de relação que ela tem com os outros. Dá para descobrir bastante coisa de alguém observando nas situações diferentes, nas adversidades ou nas situações boas, como ela reage diante disso com quem está ao seu redor. Talvez você comece a se descobrir também assim. Nós estamos falando sobre a vida como ela é, partindo da ideia de que o Senhor Jesus Cristo é a nossa vida. Ele é o ser humano que cada um de nós deveríamos ser. Filho de Deus, em carne, cheio do Espírito. Olhando suas atitudes, olhando a maneira como ele age, como ele reage, revela para nós quem ele é. Como ele tratava as pessoas, como ele respondia, do que estava dentro dele. Na verdade, a gente não tem assim um manual de explicação de Deus dentro da Bíblia. Ela podia ser bem mais curta, né? Manual de explicação. O que Deus gosta, o que ele não gosta, ia ser fácil. Manualzinho te carregava. Mas o interessante é que a Bíblia é um livro de histórias. São narrativas e narrativas ao longo de séculos. E a gente vai compreendendo como Deus age. E Jesus Cristo, como o ápice dessa revelação de Deus para o homem, se transforma um homem em carne e osso, como nós somos carne e osso, e vive a vida de Deus entre nós. E a gente começa a perceber quem Ele é. Mas nós também nos descobrimos, não só quando nós agimos e reagimos diante dos outros, mas talvez a maneira como nós vamos mais nos descobrir e descobrir alguém é como essa pessoa se relaciona com a vida. Lembrando-se que a vida é o próprio Jesus. Como você se relaciona com Ele? Como é o seu dia a dia de alguém que tem um Deus? Que tem um Senhor? O que acontece quando você sai daqui? Quem é você quando você não está dentro dessas quatro paredes? É uma pergunta para cada um de nós fazermos a nós mesmos. Como nós somos no ambiente de trabalho, qual dos eus que estão em contato com as pessoas é o eu que sou eu mesmo? Quando você vê alguém orar, você vai descobrir bastante coisa sobre essa pessoa. Porque na oração nós estamos conversando com aquele que conhece tudo, sabe tudo, tem todo o poder, toda a sabedoria, nos conhece como nós mesmos não nos conhecemos. Tem para nós propósitos, tem vocações. Ele nos salvou da morte, Ele perdoou o nosso pecado, nós temos uma dívida de gratidão eterna. Nos entregamos a Ele. É legal quando a gente vê um adolescente, um jovem, que se apaixona. E você vai lembrar da época que você ficou apaixonado. Como a vida da gente muda, né? O menino que se arrumava de qualquer jeito, cabelo esgarçado, corta esse cabelo. Pera só ele começar a gostar de alguém. Tá bom assim, mãe? Tá legal? Né? E quando ela só anda de manhã cedo, já tá pintada, sonhando acordada, é que ela só pensa em namorar. Ela tá
muito arrumadinha, né? A vida desse alguém muda porque tem um outro alguém com ele ou com ela. Ou um outro alguém no coração dele ou no coração dela. Como é que nós nos relacionamos com Deus partindo do pressuposto que Ele é o alguém que agora está conosco dentro de nós? Nós vamos descobrir muito sobre nós e sobre outras pessoas quando nos conhecermos no nosso relacionamento e nas nossas conversas, nas nossas tratativas com o nosso Senhor. Jesus faz um alerta nesse trecho aqui. E ele diz assim: quando vocês conversarem e baterem um papo comigo, com Deus, com o Senhor que é a sua vida, quando você estiver diante desse Deus, você não vai ser como os fariseus, que ficam em pé nas esquinas, falam em voz alta. Na verdade, eles querem ser vistos pelos homens. Parece uma coisa interessante, mas ele está falando com Deus, mas quer que os outros ouçam. Ele não está falando com Deus, está falando com os outros. Parece que esse relacionamento não é entre ele e Deus, é entre ele e os outros. Você já viu gente que faz o bem para alguém para impressionar o outro? Ou gente que para fazer pirraça pro namorado que foi embora, ela sai com o outro na frente dele? E o outro, coitado, está sendo usado. Ela não o ama, é só para fazer ciúme. Tem gente que consegue fazer o bem ou alguma coisa de boa para alguém só para fazer pirraça para os outros ou para mostrar que é bom para os outros. Na verdade, o que essa pessoa está fazendo não é para quem precisa, é para aquele outro. Bom, muitos de nós já fizemos isso, afinal de contas somos pecadores. Não vamos esconder para ninguém, nem para Deus dá para a gente esconder. Nem dele a gente consegue esconder. Os fariseus estavam fazendo isso. Na verdade, a relação que eles queriam estabelecer não era de intimidade com Deus, mas de superioridade para com os outros que enxergavam. Para que pensassem que ele era mais espiritual, andava mais perto de Deus. Eu sei que é difícil falar dessas coisas, porque você, na sociedade que a gente vive hoje, e da maneira como as igrejas vivem, é difícil achar gente assim. Você não tem que ficar imaginando muito, fazendo um esforço para imaginar que alguém possa ser assim. Ele quer demonstrar poder, quer demonstrar que tem mais autoridade, quer orar em voz alta. Mas faz um esforço. Pode ser que exista gente assim, pior do que tudo. Pode ser que você seja assim. Alguém que se relaciona com Deus, não pelo relacionamento com Deus, mas para ter dividendos e para colher frutos por outros lados. E Jesus disse assim: quando vocês orarem, e olha que coisa interessante. Ele não disse assim: se você for orar. Não é se, é quando, porque você vai. Porque ele já parte do princípio que você é alguém que conversa com Deus, ou que pelo menos tenta. Fica aqui a primeira lição que a gente tem que tomar. Como é que você se relaciona com a vida? Dá para descobrir muito sobre você mesmo, para você mesmo, sobre a maneira como você se relaciona com Deus, como você é diante dele. Uma pessoa como um fariseu desse, que ora só para ser ouvido pelos outros, ele não ama Deus. Talvez ele nem tenha Deus como seu Senhor. Não há temor algum. E para dizer a verdade, irmãos, a gente tem que fazer um esforço. Diante desse mundo tão material, com tudo que a gente toca e é palpável, para entendermos que tem algo além disso, que está com os olhos sobre nós. Você vai falar assim: não, Zé, imagina, difícil nada. Por que você está dizendo isso? Porque a gente peca quando ninguém está vendo. Por que fazemos isso? Porque para nós Deus nunca está vendo. Esse fariseu não estava nem aí com a relação dele com Deus. Ele estava querendo colocar mais um pouco de peso, soberba. Aliás, no livro de Lucas conta a história de um fariseu que está orando no templo e um publicano orando do lado dele. E ele bate no peito e fala: Senhor, muito obrigado, porque eu não sou como esse publicano. E o publicano falou: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. E Jesus disse que o publicano saiu justificado. Essa atitude orgulhosa diante de Deus demonstra que nós não o conhecemos. Quer ver uma coisa interessante também nesse trecho? Jesus está dizendo para a gente como a gente não deve orar. Ele não começou a ensinar ainda como a gente deve orar, que aliás é a semana que vem, nós vamos entrar no trecho do Pai Nosso. E antes dele dizer que os fariseus oravam errado, ele já tinha dito um pouco mais atrás, no capítulo 5, que
nós não deveríamos odiar os nossos inimigos, mas deveríamos amá-los e orar por eles. Antes de ele ensinar como é que deve orar, como é que se ora, ele estava dizendo até que você deveria orar pelo seu inimigo. E antes de dizer como deveria orar, estava dizendo como você não deveria orar. Ou que na verdade não é uma vida de oração. O que a gente pensa sobre a oração? Que é o nosso relacionamento com o Senhor, Deus da vida, doador da vida, Senhor das nossas vidas. Olha o que Deus estava dizendo através do profeta Isaías ao povo. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma. Prestai ouvidos à lei do nosso Deus, povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Eu estou farto dos holocaustos de carneiros, da gordura de animais cevados. Não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Pode parar com essas coisas que vocês fazem, oferecer sacrifício. Não me agrada nada disso. Isso aí é só para inglês ver. Vocês não estão fazendo para mim, estão fazendo para os outros verem isso. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes nos meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso para mim é uma abominação. E também as festas da lua nova, os sábados que vocês estão guardando, a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. Vocês estão aqui na minha frente, ajuntamento solene, tudo bonitinho, mas dentro de vocês está cheio de pecado. Não venha com esse dinheiro, ou com essa oferta, ou com esse tipo de coisa. Tem até uma música evangélica que fala disso. Não me agrada dinheiro, não. Mas elegância, dinheiro, não. Você está pensando que você me compra? Mas ele continua. As vossas festas da lua nova e vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas. Estou cansado de as sofrer. Estou cansado delas. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Oh, coisa dura de se ouvir. Sai para lá com esse presente, com essa conversa fiada, com esse blá 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 da boca para fora. O pior, irmãos, é que isso aqui é o que a gente faz. Porque nós achamos que dentro dessas quatro paredes nós temos um ambiente mágico. E quando a gente entra aqui, nós nos vestimos de um personagem. Temos os trejeitos da adoração, as frases prontas, a gíria toda gospel evangélica. Amém, irmão? A paz do Senhor. Vá com Deus, varão, Deus que te use. Em nome de Jesus, ô papai, fala Jeová. Tem um monte. Até me arrupeia. Tem vários. Nós temos já toda a gíria pronta. Que quando a gente faz aquilo, a gente faz parecer às pessoas que somos mais espirituais. O jeito que a gente ora, e o jeito que a gente segura. Presta atenção. Eu queria que você fizesse um exercício com você. Eu já fiz comigo, eu fiquei com vergonha. Tem coisa que a gente faz que a gente não sabe nem porque está fazendo. Tem hora que a gente fecha o olho e faz assim, e se você parar para pensar, por que eu estou fazendo isso? Não que você não possa fazer, pelo amor de Deus, irmão. Não que você não possa levantar a mão. Claro que pode, claro que deve. Mas a pergunta é antes disso, por que você está fazendo isso? É que nós achamos que são as coisas exteriores que podem promover uma espiritualidade do lado de dentro, e é o contrário. O fato de você levantar a mão ou fechar o olho, não faz diferença nenhuma para Deus, porque Ele já viu o seu coração. Ele já olhou o seu coração antes de você pisar aqui dentro. Não estou dizendo que você não deva ou não possa fazer, claro que sim, você tem toda a liberdade. O problema é que tipo de relacionamento com a vida você está tendo. Que tipo de relacionamento com Deus, como é que você conversa com Ele? Alguém que faz isso, no caso, nós, não tem ideia de quem é Deus. Eu brinquei aqui uma vez dizendo que nós achamos que Deus é um velho de barba branca e gagá. É isso que nós pensamos dele. Como a gente trata o nosso avôzinho, nossa avózinha que já está velhinha. Quando já está surda, não ouve bem. A gente trata Deus assim. Oi, vó! Né? Ela não ouve. Tudo bem? A gente acha que ela não entende mais as coisas, que ela fica na televisão. Assim, tadinha, ela não sabe nada. Vai você pensando. Ela sabe muito mais do que você. Mas nós tratamos Deus assim.
Como se a gente pudesse entrar aqui, levantar a mão, e os outros acham que nós somos espirituais. Porque na verdade, pouco importa o que Deus pensa de mim. Porque nem eu sei se de verdade creio nele. O que importa é que as pessoas vão pensar de mim. Porque é aqui que eu ganho meus pontos, é aqui que eu me torno mais espiritual, é dentro das quatro paredes que eu posso crescer ministerialmente. Infelizmente, tudo que Jesus falou sobre fariseus e escribas que eram hipócritas, infelizmente a gente encontra na nossa vida. Porque nós também somos assim. E é exatamente o que Jesus disse, não sejam assim. Você não está fazendo para que alguém veja. Você não está fazendo isso para que o pastor veja. Se você faz alguma coisa para que alguém veja, para que o pastor veja, para que um líder veja, para que o irmão veja, e se alguém ver e te parabenizar, você já recebeu o seu galardão. O que você queria era aparentar uma espiritualidade, pronto, parabéns, já aparentou. É só isso que você queria? É só isso que você vai ter. Deus espera um relacionamento mais profundo. O texto diz que não vos assemelheis aos fariseus que gostam, ele usa aqui o verbo filéu, é também traduzido como amor. Eles gostam, eles amam fazer orações em pé nas sinagogas ou nas esquinas. Que interessante. Vida de oração é uma coisa muito complicada, irmão. Você sabe, não sabe? Ou será que sou só eu? De repente sou só eu. A gente ora quando tem problema, a gente não ora toda hora, né? Então eu vou falar aqui, de repente sou só eu, irmão, que tenho dificuldade de orar. A gente não gosta de orar. A gente gosta de pedir, isso é diferente. Quando eu estou com um problema, eu quero pedir. Mas oração não é pedir. Ou pelo menos não é só pedir. Procura pegar a tua esposa ou teu marido e só conversar com ele ou com ela quando você for pedir alguma coisa, ver o que vai acontecer no teu casamento. Mesmo que você acenda uma vela para ele, se for só para pedir, procura só conversar com a tua mulher para pedir alguma coisa para ela. Quando ela estiver bem de saco cheio, você acende uma vela, coloca na ponta do pé da cama e fala, tô aqui, traz um buquê de flores. Ela vai jogar na tua cara o buquê de flores, pétala por pétala. E quando ela jogar os buquês, vai jogar a mala com a roupa para fora também. Nós sabemos disso. Por que nós fazemos isso com Deus? Por que nós achamos que oração se resume apenas à petição? Por que a gente não conversa? Porque nós não temos intimidade. Porque a gente não está próximo. Ou porque talvez nós não queiramos estar próximos. A gente se descobre um pouco na maneira que nós nos relacionamos com Ele. Nós não o tratamos como alguém que de verdade está na nossa vida, habita aqui dentro e sabe de todas as coisas. Com quem a gente conversa de verdade e fala, Senhor, deixa eu desabafar aqui como é que está a minha vida, deixa eu conversar com o Senhor. Aliás, deixa eu falar um pouco da minha gratidão. Ô Senhor, deixa eu falar um pouco das coisas que eu estou aprendendo e como está sendo bom. Deixa eu lamentar um pouco aqui e chorar, porque está difícil. Mas deixa eu me alegrar, deixa eu contar um negócio que eu estou pensando aqui, Senhor. Deixa eu te falar quem é a mina que eu estou afim, Você já sabe, né, safadinho? Tu sabes todas as coisas. É engraçado contar para Deus o que Ele já sabe. Mas é bom. A gente faz isso com a nossa mãe. Mãe, eu tenho que falar uma coisa. Vai, fala que eu já sei. Eu não sei se eu falo, ela já se antecipa. Eu sei, está acontecendo isso. Como é que a senhora sabe? Porque eu te carreguei na minha barriga 9 meses. Essa é a resposta. Deus nos gerou. Como é bom quando alguém que a gente ama e a gente sabe que precisa de nós, vem até nós. Como é bom quando alguém que a gente ama e a gente conhece o que ela está passando, ao invés de esconder de nós o que está passando, vem e se abre com o coração. Como é bom a relação ser verdadeira, sincera, transparente, honesta. Eles amam estar de pé nas sinagogas e orar nas praças públicas para que as pessoas vejam. Eles amam isso, ao invés de amarem a relação com Deus. Ao invés de amarem a intimidade com Deus. Sabe, essa manhã é para a gente orar, pedir para Deus perdoar a gente. E só Ele tem que ajudar, só Deus pode nos ajudar. E nós termos um compromisso pessoal. De falar, Deus, eu vou conversar mais com o Senhor. Independente do que eu vou pedir ou não, eu quero, o Senhor está comigo. É chato estar com alguém que a gente... Pô, você não tem falado comigo, hein? Faz isso com a tua esposa, vê o que vai dar. Não que eu queira que o seu relacionamento com Deus seja a imagem do seu casamento, mas é que Paulo disse que o noivo e a noiva são a comparação de Cristo e a igreja. Aí vem a pergunta pior ainda do que todas. O marido que não quer conversar com a mulher é que talvez tenha outra. Por que a gente não gosta de conversar com Deus?
Por que a noiva não gosta de conversar com o noivo? Ainda mais que está chegando o próximo casamento e ele vem buscar a gente. É para a gente fechar aqui a janela, que Deus não nos ouça, e perguntar, o que está acontecendo conosco? Aí nós achamos que a oração é um saravá poderoso na mão de poucos. Porque nós gostamos de terceirizar a nossa vida cristã. Eu quero pedir para alguém que tenha mais poder do que eu, porque ele está mais perto de Deus, para que ele ore, porque quando ele ora, aí a coisa acontece. Porque eu não me relaciono com Deus, mas eu sei que o fulano pode. Então, eu terceirizo a minha vida para ele. Não que seja errado alguém orar por alguém, pelo amor de Deus, orai uns pelos outros. O problema não é você orar por alguém, o problema é por quê você está fazendo isso. Porque você está negando a sua relação pessoal com Deus. Aí quando a gente vê alguém que é do cristianismo católico e diz, está vendo? Por isso que a gente crê em Maria. Pede para a mãe que o filho atende. Isso aí é coisa isso aí não é cristianismo. Mas nós fazemos o mesmo, só que não é a Maria. É o João, é o Aguinaldo, é o Valdomiro. Desculpe, desculpe, irmãos. Já que eu falei, o Edir e todos os outros. Mas, a gente faz igual, irmão. É tudo a mesma chose. É tudo igual. Nós terceirizamos, nós não temos relação pessoal com Deus. Falo também isso para nós que somos homens. Os homens são mais frios, né? A mulher vem aqui no domingo, chora, e o cara é mais friozão, não fala. Nós não conseguimos lançar sobre ele a nossa ansiedade, que aliás, está mais à frente aqui no capítulo 6, a gente vai chegar lá. E dizer, Senhor, eu sou dependente de Ti. E Jesus vai chegar no final e dizer assim, quando vocês forem orar, não sejam como ele usa a palavra gentios. Aqueles que não são de Deus. Porque eles presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Olha que loucura esses caras fazem, Jesus dizendo aos seus discípulos, vocês não podem fazer como eles, porque eles acham que por muito falarem, serão ouvidos. E os deuses pagãos escravizavam os seus fiéis. Ele tem que ficar lá se retalhando, ele tem que ficar, lembra dos profetas de Baal, quando Elias enfrentou em oração? Eles se autoflagelavam e ficavam em círculos ao redor do altar de Baal e ficaram o dia inteiro fazendo isso. Porque eles presumiam que o seu auto-sacrifício, o seu flagelo e a muita oração faria Deus acordar. Aliás, o Vagnão falou sobre isso aqui, quando a gente foi orar. Como se Deus não tivesse na direção e tudo tivesse largado e a gente que cutuca para que ele acorde. Mas aí você vai me dizer assim, Zé, mas a gente não deve ser perseverante? Claro que sim. A Bíblia não diz que a gente deve orar sem cessar? Exato. Não fala que Daniel orava 3 vezes ao dia? Isso. Então como é que Jesus agora vem e fala que a gente não deve orar toda hora? Eu volto ao mesmo ponto do início. Lógico que você deve orar sempre. É claro que você deve orar sem cessar. Claro que a tua oração todos os dias estará diante de Deus. A pergunta não é essa. A pergunta é um pouco antes. Por que você está fazendo isso? É porque você acha que Deus é surdo? A gente vive tempos hoje onde as pessoas acham que a gente tem que falar muito para Deus acordar. Sabe por quê? Porque o Deus que eu creio é um Deus que não ouve. A não ser que eu faça um sacrifício, porque o de Cristo não é suficiente. O Deus que eu creio dorme. E eu tenho que sempre ficar pedindo, até ele acordar. O Deus que eu creio tem um ábaco. E ele vai somando orações, até que ele acha que foi suficiente. Já pagou. Pode dar para ele o que ele precisa. Ou porque eu acho, o Deus que eu creio, que só age de acordo com a minha fé. Mas isso está na Bíblia, Zé. Um dia a gente fala sobre isso. Porque o dia que Jesus multiplicou pães e peixes, um discípulo disse, não tem pão para todo mundo, e o outro disse, se a gente tivesse dinheiro não tinha onde comprar. E o outro ainda disse, tem um rapaz aqui, mas só tem 5 pães e 2 peixes, e não dá para alimentar uma multidão que isso daqui. Eu quero perguntar a você, aonde Jesus achou fé para fazer o milagre? Desde quando Deus precisa da minha fé para fazer um milagre? Ele faz o que Ele quer, a hora que Ele quer. Deus não precisa da minha fé, eu é que preciso dela. Eu é que preciso dela para me render diante dEle. Porque muitas coisas Deus fez na sua vida e você não acreditava.
Porque nós achamos que Deus age pelo nosso poder. E que a nossa fé é o nosso poder. E quando eu profetizo, acontece. Quando eu falo, se não aconteceu, não é porque Deus não quis, nem porque Ele não tem poder, nem porque não é soberano, é porque você não tem fé. E colocam sobre o homem um poder que o homem não tem. Se você crer assim, irmão, muda rápido, porque você vai se arrebentar. Você não manda em Deus com a sua fé. A sua fé te coloca... A tua fé não coloca Deus prostrado para fazer o que você quer. A tua fé te coloca prostrado diante da vontade do Deus que quer. É por isso que a gente clama. Aliás, é por isso que nós somos perseverantes em oração. Porque a oração não é a minha pergunta que exige de Deus uma resposta. A oração é o ato de Deus que exige de mim a minha resposta. A minha prostração diante dele. Eu li uma frase interessante de Don Carson que diz que, deixa eu ler aqui, que um homem pode facilmente sucumbir à tentação de orar por um auditório. Essa posição aqui, irmão, é perigosa. Feche o seu olho que eu vou orar por você. Recebe que lá vem chumbo. Para quem assistiu Castelo Rá-Tim-Bum, senta que lá vem história. Fala, Deus. Claro que eu vou orar, mas eu não vou orar por você, eu vou orar com você. Estou orando junto com você, porque eu sou parte disso aqui. Eu passo pelos mesmos problemas que você passa, tenho as mesmas dúvidas que você tem. Sou dependente do mesmo Deus que você é. E eu não tenho a patente registrada que só eu tenho Deus e você depende de mim. Ele está em todos. E Ele está sobre todos. E Ele é Senhor de todos. E Ele habita em todos. E a nossa oração é a nossa resposta. E eu não sei se você já acompanhou nos Salmos quantas vezes o salmista, na sua oração, que era um cântico, ele vem falando um monte de coisas, até dizendo que Deus não está com ele, por que prospera o ímpio no seu caminho. Ele até reclama e lamuria. E no fim ele diz, mas eu sei que tu és Senhor. Parece que no fim da sua oração ele se converte. Senhor, eu estou aqui para clamar pela minha casa, eu estou passando por essa batalha, estou passando por essa luta que eu não sei por que eu estou passando. Senhor, por que eu estou passando, Senhor? O Senhor pode me responder? Tem hora que eu acho que o Senhor não está comigo, tem hora que eu acho que o Senhor quer me ferrar mesmo, porque tudo dá errado. E aquele negócio que eu fui fazer deu errado, depois aquele outro, aquela pessoa me xingou. Pô, Senhor, tem misericórdia. Se o Senhor não quiser me ajudar, pelo menos me atrapalha, vai, deixa eu ir. Porque sua palavra diz que não dorme nem dormita o guarda de Israel. Pô. Não, eu sei. Não, eu sei. Também está escrito lá que o Senhor meu pastor, nada me faltará. Não, eu sei. Não, o Senhor falou que no mundo tereis aflições. O que é combinado não é caro, tá certo. Desculpa, viu, que exagerei. Mas também estou desabafando. Vou desabafar com quem? O Senhor é meu pai e eu estou falando tudo. O que se eu falar para os outros é murmuração. Para o Senhor, pelo menos, o Senhor conhece. Aliás, se eu não falar também, o Senhor já sabia. Está no meu coração, né? Então estou aqui falando o que o Senhor já sabe que eu queria falar. Melhor eu falar mesmo, uma vez, né? Para também não ficar só pensando. Mas eu te agradeço, porque o Senhor me deu uma grande oportunidade, uma dádiva. Eu não consigo falar com o presidente da República, eu não consigo nem falar com o cara do posto de saúde, mas com o Senhor, Criador dos céus e da terra, eu posso falar todo dia. E eu sei que o Senhor sempre me ouve, como o Senhor ouviu tantos homens teus na história. E eu estou aqui passando por esse aperto, meu coração está apertado, mas agora acho que já nem está mais. Porque eu sei que tu és Senhor soberano sobre a terra. E que quer aconteça do jeito que eu espero, ou quer não aconteça, eu estou nas tuas mãos. E se o dinheiro que eu preciso vier, tudo bem. Se não vier, o Senhor tem outro caminho, porque afinal de contas tu és Senhor. E eu não dependo disso que eu estou pedindo, eu dependo do Deus que me abençoa. Aliás, eu não sei nem porque eu orei, comecei pedindo uma coisa, estou terminando agradecendo por outra. Mas obrigado, porque na minha oração o Senhor converteu o meu coração. Eu acredito nessa oração. Onde eu estou abrindo o meu coração diante de Deus. E Ele está falando comigo. Oração é aquela que eu saio derrotado. Eu entro pedindo uma coisa e saio com a vontade de Deus. Eu entro querendo impor a minha, e Ele me coloca no meu lugar e eu saio feliz com a dele. E não é por muito repetir. Eu coloco em todos os grupos de oração que puder, quanto mais gente estiver orando, porque daí Deus fica mais incomodado. Vamos encher o saco de Deus, porque daí Ele vai, pô, para gente, para que eu vou atender, pelo amor de Deus. Porque não podem falar pelo amor de Deus, porque eu sou Deus. Então me segura aí que eu vou... Aí você vai dizer assim, Zé, mas quando a gente tem pedido aqui na igreja, vocês leem para todo mundo orar? Claro. Então não é errado todo mundo orar junto? Claro que não. E muitas pessoas orarem por alguém? Claro que não. Minha pergunta é o atrás, é o porquê que você está fazendo isso? Porque você não crê em Deus? Ou porque todos nós estamos rendidos diante de Deus? Ou porque todos nós temos amor pelo nosso irmão que passa uma necessidade e juntos clamamos ao nosso Pai que é Senhor? Ou porque a gente acredita que Ele é alguém que está dormindo e a gente tem que cutucá-lo? Não é o que você faz, é o porquê você faz. Não sejam assim.
Não é uma maquininha de não sei quantas vezes que você fizer, Deus vai te atender. A maneira como nós nos relacionamos com o Senhor fala muito sobre quem nós somos e como nós idealizamos ou acreditamos ser Deus. Não idealizamos, mas como acreditamos ser Deus. O que Jesus está dizendo aos seus discípulos é como eles não devem ser. Não pense que porque muito você vai falar, Deus vai te atender, porque o vosso Pai sabe o que vocês precisam, que texto lindo, antes de vocês pedirem. Antes de vocês pedirem, Ele sabe. Isso não é incrível, irmão? Não é incrível eu saber que hoje de manhã, quando nós chegamos aqui, ou amanhã, no problema que a gente não teve, vai vir amanhã ainda, porque basta cada dia o seu mal, então o que vai vir amanhã, que a gente nem sabe qual é, e que a gente vai começar a orar, na verdade Deus já sabe de tudo. Ele sabe do que eu preciso antes de eu pedir. Eu tenho consciência de que Ele é onisciente, onipresente, onipotente, o Senhor Criador dos céus e da terra, sustentador de tudo. Então por que você vai orar? Bom, se você só ora para pedir porque você tem dúvida que Ele não ouviu, você não deve orar. Mas na verdade você não deve orar porque você não crê em Deus. É por isso que eu oro. Porque Ele é o meu descanso, Ele é o meu sábado. Porque Ele é meu refúgio e fortaleza. Porque quando eu chego diante dEle, eu chego diante de alguém que já sabe tudo. Que bom! Eu não chego para acordá-lo, eu chego para descansar nele. Eu não chego porque eu tenho fé para fazer dele meu escravo. Eu chego diante dele porque o seu amor me tornou escravo dele. Servo do seu amor, da sua graça, do seu poder e da sua bondade. Eu chego diante de alguém que já preparou antes do meu nascimento o seu filho para que morresse na cruz por mim. Diante dele, ele merece a minha oração e a minha rendição total a ele. Porque de verdade ele tem todo o poder. Se eu chego diante dele achando que eu vou impressionar alguém, ou que eu vou impressioná-lo com minhas ofertas, eu não creio nele. Eu já o coloquei abaixo de mim. Se você acha que a tua oferta especial ou o teu carnê, somado à tua oração, vai fazer alguma coisa, é porque você acha que Deus é venal. Porque Ele tem Em outras palavras, falando assim parece ser muito duro. Mas se você escafunchar lá no fundinho, é isso que a gente crê. Ele é manipulável. E nós estamos achando que nós somos bons e Deus é mau. Porque eu estou pedindo para Ele uma coisa boa e Ele não quer fazer. Bom, se eu estou pedindo uma coisa boa e Deus não quer fazer, e eu tenho que pedir muito, é porque eu sou bom e Ele é ruim. Então Ele não é Deus. E a tentação de diante de um auditório falar essas coisas para Deus ou diante dos outros, eu chego a pensar, lendo esse texto, que alguém que demonstra muito poder diante de um auditório pode estar querendo mais dizer ao auditório do que dizer a Deus. Portanto, quando vocês orarem, disse Jesus, não sejam como esses caras que querem mais falar para os outros do que com Deus, que amam mais a posição que vão conquistar do que a relação que têm com Deus. Eles amam muito mais fazer pessoas admirá-los do que de verdade desejar libertação para essas pessoas. Não sejam assim, disse Jesus. Não sejam assim. E não seja o tipo de gente que não me conhece, que não conhece o Pai, que acha que tem que falar muito, fazer suas alquimias para ver se o Pai acorda. Porque antes de vocês pedirem, Ele já sabe. Quando vocês orarem, então, semana que vem a gente continua. Porque semana que vem nós vamos falar sobre o Pai Nosso, mas só dando uma abertura. Você vai falar com quem já te conhece. Você vai falar com alguém que é o centro da tua adoração. Alguém que merece toda a honra e toda a glória. Você vai falar com alguém que tem para você algo melhor do que você pensou para você mesmo. Você vai conversar com alguém que tem todo o poder nos céus e na terra e que te ama, que morreu por você. Você vai conversar com alguém que quando você chegou com uma boa ideia para tentar convencê-lo, ele tem pensamentos muito superiores do que os seus. E que ao invés de você fazê-lo se curvar à tua vontade, você se deveria curvar diante dele. Portanto, você pode ser perseverante, sim. Deve orar sem cessar. Não porque você quer convencê-lo, mas porque você está se rendendo diante dele. Porque você o declara Senhor sobre a sua vida. Porque até mesmo a tua lamentação e o teu choro, você pode fazer diante dele porque ele é teu Pai. Sim, muitas pessoas devem orar juntas e você pode pedir isso a todos que você encontra. Ore por mim. Para que a comunhão do corpo seja uma. Para que o corpo de Cristo seja de verdade movido por amor.
para que nossas petições uns pelos outros demonstrem de verdade o quanto nós somos dependentes dele e amamos uns aos outros. Porque na verdade o homem pode fazer planos, mas a resposta certa sempre virá da boca de Deus. O que eu preciso na verdade é de me derramar diante dele. Bom, não importa o que você pensa, não importa o que as pessoas pensam de você, não importa o juízo que vão fazer sobre mim ou sobre você, se a nossa oração é desse jeito ou daquela. Mas eu quero descobrir quem eu sou quando me relacionar com ele. Minha dependência, minha rendição, minha confiança, minha entrega de vida. Meu lamento, meu choro, mas minha certeza. Sabendo que ele sabe todas as coisas. Quem sabe, se nós responsavelmente nos entregarmos mais a uma vida de oração verdadeira, não vamos descobrir de verdade quem nós somos, as deficiências que temos, a fragilidade da nossa vida espiritual, e possamos ter um coração mais convertido. E jamais procuremos um lugar ou alguém com a patente de Deus. Não que não devamos orar uns pelos outros, volto a frisar isso. Mas não encaixotemos Deus nas quatro paredes, mas vivamos em comunhão com Ele em oração todo momento. Como se Deus morasse dentro de nós. Que Deus nos abençoe.